obrigado por você ter aceito o convite, né? Para mim, acho que para todos nós é uma honra tê-lo aqui no evento, que um cara que é defensor da fisioterapia, um grande profissional, um profissional que, além de professor, né, renomado, coordenador de vários cursos, foi meu chefe e coordenador do curso de fisioterapia do MR, é um fisioterapeuta clínico que, de fato, mete a mão na massa e também empreendedor. Então, a gente acho que consegue englobar tudo. Para não perder mais tempo, eu vou rapidamente aqui ler o mini currículo do professor Renato. Então, ele é doutor em bioquímica médica pela UFRJ e pelo Imperial College de Londres. Ele é mestre em bioquímica médica também pela UFRJ, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional do CREFITO 2, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia em Saúde Pública, também do CREFITO 2, e diretor de saúde da Rede de Saúde Trato Ubuntu. Então, Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. O palco é todo seu, meu amigo. Eu espero que todos gostem desse tema que a gente trouxe, que, mais uma vez, na minha humilde opinião, pelo pouquinho de experiência e de visão de mercado que eu tenho, é um tema de muita relevância e ele não pode ser ignorado, ou todos nós, ou quem ignorar, está arriscado a ser engolido literalmente pelo mercado e o que vai vir daqui para frente. Renato, seja bem-vindo. O palco é seu, meu amigo. Professor Thiago Jambo, tudo bem? Me ouve bem? Que bom. Boa tarde a todos. É uma oportunidade ímpar estar aqui com vocês. Você já está falando aí para quase 200 pessoas, tá? Só para te avisar, não sei se você está vendo. Que bom, que bom. E já vi que tem alguns colegas aqui, Andréia se formou comigo, tem essa oportunidade que a tecnologia nos traz. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Eu espero que vocês anotem perguntas. O mais legal, talvez, vai ser essa parte da palestra. Renato, não esquece de clicar no áudio. Se você não clicou, é só dar o stop e lembra de clicar para a gente poder ouvir o áudio. Tá bom. Na hora que você fizer o compartilhar, clica no botãozinho ali. Beleza. Padrão. Aí eu também lembrar de interromper o... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Desabilitar já está. Então, é um prazer, de novo, como o professor Thiago já narrou, eu sou fisioterapeuta de formação e a minha vida, basicamente, é fazer pesquisa clínica com pacientes raros, hoje na pesquisa translacional. E quando ele me convidou para falar de telefisioterapia, no primeiro momento a gente não fica à vontade, porque não é a minha área de pesquisa, mas ao mesmo tempo foi um desafio para eu aprender e tentar mostrar com os meus erros como a gente pode melhorar e consolidar esse futuro que está sendo escrito agora por todos nós. Então, talvez ele tenha me convidado por causa desse vídeo. Vamos ver se... da Secretaria Estadual do Trabalho. E antes dessa campanha, a gente já fazia telefisioterapia e da maneira que a gente pôde, que é basicamente utilizando as ferramentas mais usuais para mim e para o paciente, que é
ora o Skype, ora o FaceTime, ora o próprio vídeo do WhatsApp. A gente sabe hoje que para uma telefisioterapia eficaz, esses não são os melhores métodos, então eu vou falar agora das boas práticas, depois de mostrar como a gente começou. Só para dar um panorama mais amplo da telefisioterapia, nós vamos precisar desses 3 materiais. Eu acho que o professor Tiago já pediu a vocês, eu vou tentar trazer a prática. Eu desconfio muito de fisioterapeuta que não se move e pede movimento do cliente. Então, nós vamos usar uma cadeira, de preferência essas sem braço, livros ou simplesmente uma caixa qualquer, como essa aqui, ou quem tem aquele bloquinho de yoga é mais do que bem-vindo, e uma garrafa plástica, ou no dia a dia você pode usar um rolo do papel toalha que acabou, vocês vão entender para quê no meio da aula. Então, de forma genérica, a definição de telefisioterapia refere à aplicação remota dos nossos serviços. Ela pode ser por e-mail, ela pode ser por as mídias que a gente tem de comunicação, levando avaliação, monitoramento, intervenção, supervisão e aconselhamento. Isso com as técnicas de telecomunicação, as tecnologias já existentes. O aconselhamento e a supervisão a gente já fazia. Eu acredito que todo mundo aqui, depois do encontro presencial, as dúvidas dos pacientes e o aconselhamento à família já acontecia. Talvez não era remunerado, como em muitos lugares, mundo afora, isso acontece. E a telefisioterapia surge agora para a gente padronizar essa forma de atendimento. O histórico da telefisioterapia é no Canadá, lá em 2004. Quando ela começa na investigação para levar a locais remotos a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e, obviamente, a telesaúde como todo. A medicina está dentro desse pacote. O Canadá é um país enorme, com locais remotos, onde não há serviço médico que possa ficar sediado ali. Tem a preocupação com os aborígenes, com os nativos. E ela se divide basicamente em 2 patamares: a pesquisa em telefisioterapia e a telefisioterapia clínica. Nos Estados Unidos já é uma realidade. No Canadá e Estados Unidos, por volta do início da década de 2010, a telefisioterapia ela é regulamentada e já vira uma explosão de financiamento nos Estados Unidos. Isso se dá, primeiro, pelo perfil capitalista do país, pela distância geográfica entre os profissionais e também pelo perfil de autocuidado que o americano tem, e isso também pode ser dito para o australiano e para o canadense. Talvez por isso que eles são, hoje, os 3 grandes referenciais em telefisioterapia. E no Brasil? O resultado é que o Brasil é um país continental, enorme. Aqui, pela densidade, você vê uma termografia onde os locais mais vermelhos são locais de maior concentração de gente e os locais mais claros são os locais onde há uma distância muito grande populacional. Então, como levar para esse cidadão que está aqui a mesma qualidade da fisioterapia para esse cidadão que está aqui no Rio de Janeiro? Talvez a telefisioterapia seja uma oportunidade de você se tornar um fisioterapeuta nacional ou até internacional. A realidade brasileira também é particular. Aqui em amarelo mostra o gasto com saúde das famílias
e aqui o gasto da saúde do governo. O Brasil é o único país que a família gasta mais. Mas, como o país é o país do paradoxo, é o país que só perde para a Rússia no termo de investimento. Então, se você olhar aqui de azul, é quanto a gente investe em saúde, em amarelo é quanto a gente arrecada pelo PIB. Nós, como governo, investimos mais em saúde do que arrecadamos. Mas, ainda assim, as famílias gastam mais em saúde do que o governo. Algo não está batendo nesse dado, né? Então, a telesaúde começa com a necessidade de uma segunda opinião dos profissionais de saúde. Então, lá em 2010, já há uma recomendação da formação dos núcleos estaduais de telesaúde, onde os exames, por exemplo, vão para uma central, uma plataforma nacional, e lá eles podem ser laudados por vários profissionais, ou pode haver uma discussão para o melhor diagnóstico dos exames complementares. O paciente ainda não estava envolvido diretamente na telesaúde. Mas agora, neste ano, do caso da Covid, o Conselho Nacional de Saúde emite uma recomendação para a liberação da telesaúde. Eu vou deixar esses documentos com o professor Tiago, ele pode passar para vocês. E o COFITO manifesta mudando radicalmente. Então, nós saímos de um momento que era proibido fazer telesaúde do modo que é hoje, e a partir do momento que é recomendado. Só que essa recomendação ela veio sem as normas. Então, por isso que é tão importante a nossa conversa. Então, a telesaúde é esse guarda-chuva para teleconsulta, o telemonitoramento do cliente, a teleconsultoria para empresas, para negócios relacionados à saúde e à fisioterapia, e, finalmente, a telefisioterapia, ou a tradução do inglês mais comum, é a telereabilitação. Então, hoje, para você trabalhar com telereabilitação, você precisa de estar estruturado e o seu cliente também. Então, essas são as limitações que a gente vai discutir. Eu preciso de um equipamento, de uma plataforma, de preferência que guarde os seus dados, e de um software que rode a imagem e a comunicação. Os artigos mundiais trazem 5 níveis de eficácia, onde o nível 1 é só tecnologia, segurança dos dados. Esses dados precisam ser criptografados, guardados. O Skype, o próprio WhatsApp não são seguros para guardar dados. E a velocidade da comunicação. A gente tem um 4G no Rio de Janeiro, que não é nem 2, e o que dirá da comunicação com as áreas mais remotas do Brasil. O nível de acurácia, a gente vai lá para o nível 2. Então, será que o diagnóstico que você faz na telefisioterapia ele é tão preciso quanto o diagnóstico que você faz face a face? Isso é eticamente importante você questionar, porque se você optar pela telefisioterapia, porque você consegue eleger e fazer uma triagem que é o primeiro contato com esse cliente vai ser tão eficaz quanto, exceto nesse momento de Covid, que não há como ter o contato presencial. E no nível 3, 4 e 5 é eficácia no tratamento, 3 e 4, e o 5 é o resultado social. Como pesquisador, geralmente a gente conversa com os colegas se o nosso resultado está eficaz ou não, baseado na nossa análise. Então, o paciente agora alcança um grau de abdução de ombro. O paciente agora alcança um grau de estabilidade unipodal. Isso é o que a gente diz que é bom, mas pouco se pergunta ao cliente. E as pesquisas hoje precisam ter uma resposta social. É o paciente que diz
se essa intervenção é eficaz ou não. Obviamente, para usar a telefisioterapia, eu preciso ter um balanço entre ética, ou seja, ela é a melhor opção. A responsabilidade que eu vou ter com o meu cliente, eu estou oferecendo o melhor para ele? E, de novo, o acesso é ideal? Você vai conseguir promover um excelente contato com o seu cliente? Os riscos-benefícios estão calculados? Há risco de queda, há risco de urgência. O tratamento, ele é o mais adequado? E, finalmente, e tão importante quanto os outros, é a preferência. Quem decide se é telefisioterapia ou não, no final, é o cliente que se adapta mais a esta modalidade online ou a modalidade presencial. Então, o nosso contexto hoje é que a gente está vivendo uma crise, onde temos que diminuir gastos com clínica, CNPJ, funcionário, faxina, tudo que um local de atendimento onera. A efetividade deve ser a ideal via vídeo. A mudança dos serviços particulares estão enormes. A gente vai perceber, pelo que acontece no mundo, que a distância, a locomoção, o estacionamento, engarrafamento, está gerando uma mudança nesses serviços. A gente pode fazer uma prática baseada em evidência. Nessa época do Covid, se questionou a prática baseada em evidência, mas particularmente eu acho um retrocesso a gente não usar a prática baseada em evidência, mesmo em situação de risco. A gente não pode aumentar o risco oferecendo algo que não é comprovado, evidenciado e ofereça risco de vida ao meu cliente, e o avanço da tecnologia. E a gente tem uma quantidade enorme de pacientes idosos desamparados. Isso no Brasil é alarmante, que estão em abrigos e precisam de qualidade de vida através do movimento. Então, até mesmo os personal trainers estão passando por essa realidade. Há uma demanda, até antes do Covid, que as pessoas estavam preferindo fazer exercício em casa do que ir para as academias. Então, eu costumo orientar os meus estudantes que o que eu quero é movimento. Quem quer rotação interna, quem quer grau 4 de força, quem quer alongamento, é o fisioterapeuta. O meu cliente quer movimento. E quanto mais eu oferecer movimento para ele, melhor vai ser a fisioterapia. Então, a gente fica muito apegado a técnicas e treinamento, a exercícios específicos, e esquece que o principal é levar uma oportunidade desse cliente se mexer. Então, os problemas eu já falei, né? Distanciamento, engarrafamento, conflito de horário. A fisioterapia convencional, ela tem os fatores psicocognitivos que levam à resolução do problema, à mediação da dor. Então, há estudos que mostram que o paciente que chega no consultório, só de estar vendo um fisioterapeuta de calça social, de jaleco, com perfis de pacientes ou diploma na parede, isso já traz algum alívio para o cliente, sem a anamnese, sem o toque. O tom de voz faz isso. E agora a gente está com esse novo desafio. Qual é a melhor comunicação por vídeo? A base agora vai ser a comunicação eficaz. O ambiente agora é na casa do cliente. E quais protocolos e tecnologias a gente vai poder utilizar sem hands-on, como era na clínica convencional. E uma outra realidade que eu acho importante, eu gosto muito desse gráfico, que o nível de confiabilidade entre os cidadãos dos países é
o menor do mundo entre os brasileiros. O brasileiro é um dos países que menos se confia um no outro. Então, isso leva a uma enorme inflação, porque tudo fica muito caro, já que o risco é grande. E agora, confiar que a telefisioterapia pode ser tão eficaz quanto a fisioterapia convencional para alguns pacientes e para alguns fisioterapeutas é um trabalho que nós, da comunidade, iremos passar aos nossos clientes. Então, o risco para nós fisioterapeutas, o contrato deve ser feito com o paciente. Eu sempre inicio com um e-mail e neste e-mail há já uma forma de termo de consentimento, onde eu explico todas as limitações da telefisioterapia, os riscos para o paciente. A gente tem problemas éticos que o paciente pode cair na telefisioterapia ou longe dela e falar que foi na telefisioterapia. Há riscos de exposição, você atende alguém menor de idade, se alguém faz um print com pouca roupa e diz que foi você que induziu esse paciente a ficar assim. E os valores, né? Como a gente consegue manter o valor da hora do fisioterapeuta no mínimo equivalente para nós, cobrando o cliente ou sendo pago pelo plano de saúde. Então, alguns recados antes de a gente falar da nossa prática. Deixa eu me monitorar aqui no meu tempo. Estamos com 17 minutos. 1/3. Não é para todos. Requer prática e experiência. Se faça inocente. Treine. Treine com amigos, família. Eu liguei para quase todo mundo do meu círculo mais próximo e atendi essas pessoas gratuitamente para pegar a experiência com o meu cliente. Se eu dou uma experiência de telefisioterapia aquém do que eu já dava presencialmente, eu me desvalorizo e ajudo a desvalorizar o seu trabalho no futuro que vai ser oferecido por telefisioterapia. Coletar dados é crucial, que você já faz na clínica. Dados de dor, escala numérica ou protocolos de satisfação, motivação, ansiedade, os testes de equilíbrio, de agachamento. Faça coleta de dados. Só com essa boa coleta de dados a gente vai poder ter acurácia para dizer se a telefisioterapia está sendo eficaz ou não. E use plataformas que já te ajudem a fazer essa coleta de dados. Eu vou mostrar algumas delas aqui já. Então, se você faz terapia manual, já no seu cliente, o cliente já é seu, certamente ele vai te cobrar mais terapia manual. E a gente vive a realidade do fisioterapeuta passivo. A gente gosta muito de encostar no paciente e do paciente que gosta da fisioterapia passiva. Vamos mudar esse cenário. A realidade agora é o autocuidado e a autogestão da saúde. E explicar para esse paciente que a literatura mostra que terapia manual é muito importante, mas o movimento é mais eficaz do que qualquer técnica de manipulação para alguns pacientes. E o protocolo de emergência. Coisas inesperadas vão acontecer. Esse fogo pode pegar porque ele deixou o fogão aceso lá, ele pode cair, pode ter risco de faltar luz na hora, pode ter de tudo. Então, se previna ao máximo. Eu aprendi que cada cliente tem o melhor local da sala ou o melhor local da casa. Evite de ficar andando com o aplicativo na mão, o computador. Isso é ruim. Então, posicione, ensine ele a posicionar aonde é melhor na casa dele, para ele poder caminhar, fazer as suas avaliações e ter espaço. Então, isso que eu vou pedir para você. Vá para algum lugar que tem espaço, porque eu vou fazer exercício daqui a pouco
e vou precisar de espaço. Então, essa é a roda que gira hoje a telefisioterapia. Desenvolvimento de tecnologia, aumenta a procura por causa da idade das pessoas, o acesso está melhor, as mudanças demográficas, as pessoas estão migrando para locais onde não há serviço de saúde eficaz e aumento da evidência científica. Então, a solução para os problemas é o que a gente tem que apresentar. O bom funcionário é o que apresenta a solução. Baixo custo, ele é acessível, você pode ter fisioterapia a qualquer hora, depende da sua disponibilidade ou do serviço que você entrega, e de fácil acesso. E a gente está sempre nessa dúvida, né, do hands-on ou do hands-off. O hands-on e o hands-off, ele é uma dúvida para quem está viciado no toque. Quem fez alguns métodos ou uma cinesioterapia sabe que o movimento correto ele é a primeira opção para o alívio da dor. Então, eu deixei aqui alguns métodos que eu não vou fazer a campanha, eu sou formado neles, mas não é o método que vai te fazer um bom fisioterapeuta atender online. É a ideia de movimentos globais, é a cinesioterapia, é a biomecânica e anatomia básica que vai te fazer ser um profissional exitoso. Há diversos programas, como, por exemplo, o eRehab, é um programa internacional. Ele te dá um acesso gratuito nos primeiros meses, nas primeiras semanas, na verdade, para experimentar. Ele consegue ver angulação, ele tem um goniômetro online, ele regula com outros exercícios do banco de dados se você está fazendo o correto, mas ele é caro. Então, com todo o conflito de interesse declarado, eu falo dos aplicativos que eu utilizo hoje em dia, como o Fitaro, do meu querido Thiago Jambo, e o Rai, que é de Health e Tecnologia, do Grupo de Campinas. É uma plataforma que está gratuita também agora. Lá do pessoal do Nordeste, do Helder, está liberado o SCAL, e era uma plataforma de gerenciamento, mas eles adaptaram também a telefisioterapia. E você tem a Physiotrack, que também é um bom meio de você ter uma plataforma segura, computar esses dados, guardar os protocolos utilizados e poder ter um rastreamento de como está melhor o seu paciente. De novo, começar, como eu mostrei no início da palestra, com o WhatsApp ou com o FaceTime, é a mesma coisa de você ter uma clínica num lugar muito bom aí da sua cidade e você ir vestido todo maltrapilha. Não combina você ter toda uma informação científica para passar, mas usar tecnologias de baixa qualidade e de baixo padrão. Mas como qualificar essa telefisioterapia? De novo, pelo ranqueamento do usuário, que essas plataformas tenham métricas confiáveis e, de novo, métrica que meça a resposta do cliente. É ele que diz se está bom ou não. E a gente talvez na telefisioterapia pratique finalmente o que é interdisciplinar, é quando cada um participa cuidando do paciente próximo um do outro, se intercomunicando, ou até transdisciplinar, é quando um entende o que o outro está fazendo, e aí a gente até reduz a prerrogativa ética que tem no Brasil, não tem no mundo, que a gente não pode ensinar fisioterapia para nenhum outro profissional. Agora você vai ter que fazer isso, mas não quer dizer que esse profissional vai usar este conhecimento. Você não está ensinando ninguém a fazer um trust, você está ensinando alguém a facilitar o manejo do seu cliente. Então, a realidade é que com o Covid,
a maioria dos pacientes voltaram a sentir dor nas costas, é uma grande queixa a dor nas costas, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Em 2020, o gasto com dores musculoesqueléticas será de 213 bilhões de dólares com tratamento. 1 em cada 3 americanos terá dor musculoesquelética. E a gente também, certamente. Isso só cresce. O local de lesão vai aumentando no corpo ao longo da idade e os problemas também vão aumentando. Então, as dores musculoesqueléticas continuam no topo, apesar de problemas circulatórios, respiratórios, câncer também aumentar. Nós temos também um público que aumenta a lesão, e essa lesão ela é independente do sexo, independente da classe social. Todos nós nos lesionaremos e o músculo esquelético continua sendo o principal, ou seja, a cura através do movimento. E, infelizmente, a incidência é muito maior do que a pesquisa nos Estados Unidos ou aqui. E a gente tem que prevenir para esse joelho não parar um cérebro na melhor parte da idade. Então, a telefisioterapia também se mostra eficaz na pandemia por medicamento. Até aqui no Brasil, a procura por medicamentos opioides ou tarja pretas com efeitos psicotrópicos aumentou muito. Foi criado um mercado negro aqui no Brasil. Então, isso também por falta de movimento, por sedentarismo. E esse é um artigo, só para a gente mostrar como está no mundo inteiro, é um artigo da África do Sul, mostrou que a telefisioterapia em osteoartrite parece ser tão eficaz quanto o grupo clínico. Há alguns pormenores, como, por exemplo, a participação em grupo social é melhor quando você está na clínica, mas algumas outras, como o ambiente, estar na sua própria casa recebendo o tratamento, os pacientes se mostram mais satisfeitos do que ir para a clínica, talvez por tudo aquilo que a gente já conversou, engarrafamento, dificuldade de estacionar, sair de casa, depende de outros profissionais. Então, a dica que eu dou, já estamos chegando no final dessa parte teórica, é que a gente ligue para os nossos clientes, avisa que você tem telefisioterapia. Faça essas consultas por ambientes mais seguros, como o Zoom, que dá para você gravar, Hangout, o Skype, apesar de não ser tão seguro, é melhor do que o WhatsApp, o Skype, que eu acabei de falar, o Hi, e mantenha grupos. Eu, por exemplo, tenho grupos de doentes raros no Telegram, tenho grupos de Parkinson no Telegram, tenho grupos de Alzheimer, onde eu mantenho esses pacientes fomentados com exercícios, e esses pacientes acabam voltando para mim e eu ofereço a telefisioterapia se for necessário. E tem a ideia, né? Quem foi cuidado agora ganhará um elo fisioterapêutico com você e poderá ser seu cliente no futuro. Esse site aqui eu gosto muito, o Rap2Go. Tem muita foto e muito vídeo para você usar. Ele faz como o Fitaro oferece essa gama de exercícios. Eu gosto muito de filmar meu paciente, para ele fazer o dever de casa. Eu me filmo e mando, mas depois que ele acerta, um retorno desse vídeo e eu faço com que ele imite aquele melhor momento dele. É muito frustrante para o paciente tentar te imitar ou imitar uma plataforma onde o gesto é perfeito e ele nunca vai conseguir atingir. Então, eu vejo onde ele está, filmo ele e peço para ele repetir esse gesto. Eu falei que a telefisioterapia é eficaz em osteoartrite, mas o Thiago me pediu para eu falar um pouco mais sobre os pacientes neurológicos. Então, ela é eficaz também para pacientes com pós-AVC. Então, esse paciente que sai de casa e faz uma participação de telereabilitação com educação e prevenção e
auxílio dos participantes que moram com esse cliente, ele se torna tão funcional e independente nas primeiras semanas quanto o paciente que vai à clínica. Obviamente, esse é um serviço piloto que tem uma qualidade de profissionais que estão envolvidos com pesquisa. Eu não acredito nessa substituição completa do serviço para o online. Eu só estou mostrando que há dados relevantes mostrando que até para pacientes cardíacos o serviço de telereabilitação aqui, ó, se mostrou como o mais aprovado pelos clientes. De novo, talvez por essa dificuldade do cliente se locomover. Aqui, de novo, pacientes de POC. Esse estudo deixa claro que não houve nenhum risco de queda e o paciente com uma consultoria à distância pôde fazer esse trabalho de reabilitação cardíaca. Eu tenho pacientes pós-Covid que usam a esteira e eu uso com ele durante o atendimento. A gente pode conversar sobre isso nas perguntas. E, de novo, paciente que foi vascularizado volta menos ao hospital para fazer uma revascularização, porque ele faz telefisioterapia, telereabilitação, e ela, de novo, ela é eficaz para esses pacientes, na maioria das vezes, combinada com a fisioterapia convencional, e até mesmo para a esclerose múltipla. Então, a gente tem uma gama aí grande de possibilidades de utilizar a fisioterapia. A minha experiência, eu faço uma agenda por telefone, quando o paciente me faz o contato. Nessa agenda, eu já faço um e-mail com todo o termo de consentimento. Eu faço a avaliação dos sintomas do movimento, obviamente. Geralmente, eu peço no primeiro contato para ele já me mandar um áudio relatando tudo que ele se queixa e a história. Para o tempo da telefisioterapia, ele é diferente do tempo ao vivo, face a face. Então, o entendimento às vezes é ruim, a internet pode cair. Então, é bom a gente ter essa pré-análise e o acompanhamento, obviamente, ele continua sendo feito. E, de novo, eu vou dar o meu exemplo dos pacientes de Parkinson, tá? O meu grupo de Parkinson, eu criei um modelo de exercícios padrões que eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês estejam com roupa para se mexer. Liguem os vídeos que eu quero ver todo mundo se mexendo. Hein? Então, esse paciente apresenta rigidez, bradicinesia, falta de coordenação e desequilíbrio. Não preciso dizer que o que ele precisa é movimento, mais do que técnica, ou um exercício específico. É o que a gente vai oferecer para esse cliente. E vou trabalhar postura, condicionamento aeróbico, movimentos funcionais e treinos globais para todo o corpo. Então, para você que está aí se preparando, afasta a sua cadeira, trabalha no seu nível esse exercício, procure ser intenso, é muito importante, e o objetivo é participar. Vamos nos divertir agora em 10 minutos de atividade. Basicamente, vamos fazer uma primeira parte de aquecimento, depois exercícios globais e, por último, um relaxamento. Então, peguem aí, por favor, deixe perto de vocês todas essas ferramentas que eu separei para vocês. Já estou pegando a minha. E estão me vendo? Liguem a câmera de vocês aí. Deixa eu aumentar aqui. Tiago, quero ver você fazer exercício. Eu tô sentado aqui, tem um armário, não dá, mas eu vou fazer, pô. Brincadeira, né? Então... Eu tenho que coordenar aqui, senão não sai, Renato, vai. Mas já tem uma galera aí, ó, Daniel, Ana Beatriz, a Gabi. Tem um pessoal abrindo aí a... Se afastem, por Fernanda favor. Souza. Vem para trás. E o primeiro exercício é só rodar os ombros para frente. É aquecimento, lembra disso?
Vou fazer só 5 vezes. Pode fazer sentado. Aí pensa na limitação do seu cliente, tá? Ou pode fazer em pé. Esse é o aquecimento. Vai mais alto possível. 5 para frente, 5 para trás. Eu não faço 5, eu faço mais com o meu cliente. 10 a 20 vezes. Hoje a gente está só reduzindo. Se o seu cliente, 5 para trás, 5 para frente, prefere ficar sentado por desequilíbrio, vem para a ponta da cadeira e você vai fazer o exercício cotovelo-joelho oposto. O seu cotovelo direito vai no joelho esquerdo. 1, 2, 3. Fazer só 4. 4. Do outro lado. 1, 2. Quem pode fazer em pé, vai fazer em pé, tá? 3, 4. E você pode, obviamente, alternar. Muito fácil. Isso é só um aquecimento. O próximo exercício é o Homem-Aranha. Homem-Aranha é isso, ó. Você vai jogar a teia com força. 1, 2. Abre bem o braço e lembra de jogar com força. O que você quer para o seu paciente com Parkinson é explosão. 3, 4, 5. Vamos fazer até 20 com o nosso cliente, agora para o alto. 1, 2. Abre bem a mão. 3, 4, 5. Muito bom. Agora, a gente vai fazer a diagonal. Então, a diagonal é um princípio de várias técnicas de fisioterapia e a diagonal no pé oposto. Primeiro você começa olhando para o alto e a sua mão, ó. Deixa eu melhorar aqui meu ângulo. Olha para a sua mão e vai na diagonal do pé oposto. 1. Deixa o tronco rodar. 2. Quero um pouquinho mais de velocidade e distância. 3. Essa já é o final da parte do aquecimento e começa o exercício. Nós vamos aumentando. 4. Para o outro lado. 1. Olha para a mão. 2. Se você consegue oferecer o seu paciente para ficar em pé, melhor ainda, tá? 3, 4. Você vai analisar o risco. 5. O mesmo vai ser para o outro lado. Agora nós vamos pegar o que eu pedi para vocês. Garrafas. Se não tiver garrafa, pode ser um rolo de papel higiênico vazio ou de papel toalha, o que você tiver na mão. Se não tiver, pode usar só a palma. Por que as garrafas? Porque o meu cliente, ele não tem movimento automático, ele tem uma lesão do sistema nervoso central. E o som vai facilitar ele mensurar a qualidade do gesto. Então, ele vai fazer só isso aqui, ó. Girar, abre os braços, gira, ó. Bate com a garrafa. Volta, bate com a garrafa. Há um dos lados que bate menos para a maioria das pessoas. Se bate menos, é porque o som da rotação é menor. Pode fazer só com o braço, ó. Volta. Volta. Lembra de rodar também as pernas. Volta. Volta. Se você está fazendo em pé, você pode, de novo, roda o corpo. Roda o corpo. Um pouco mais de explosão. Mais explosão. Mais velocidade. Lembra de rodar a perna.
essa velocidade e essa explosão, elas são cruciais. Todo mundo sabe também do benefício do boxe para esses pacientes. Então, a gente vai começar aqui, ó. Só não faça isso, ó. Igual um Tiranossauro Rex. Faz forte, lá na frente, ó. Vem cá. Explosão. Pode vir aqui. Essa explosão é crucial para o nosso paciente. Você pode fazer só a força na frente, no jab, e depois fazer o cruzado. 3, 4, 5, 6. Pode alternar. Conta você com o seu cliente. 1, 2. 1, 2. 1, força. 2. 1, 2. Então, a gente está trabalhando, se acelerarmos o movimento, até a parte aeróbica do paciente. É muito importante. Há diversas técnicas que utilizam a respiração e a vibração para impulsionar a energia. Muitos desses pacientes não têm condição de falar e não falam bem, e a qualidade. Então, há um método chamado Lee Silverman, que é da fonoaudiologia de origem e que a gente utiliza na fisioterapia. Você vai fazer uma dessas técnicas, que é gerar uma vibração interna sem soltar o ar. Você vai puxar o ar e vai fazer isso aqui, ó. Força, tá? Você não vai expirar, você vai prender o ar dentro de você. Mais uma vez. Você vai fazer uma valsalva. Isso gera uma energia interna e a liberação do ar vai fazendo com que essa energia vá se dissipando aos poucos. Para a gente finalizar os exercícios e entrar na parte de relaxamento, que é a parte final, a gente vai fazer o Tadam, que é só isso aqui, ó. Tronco para frente e braços abertos, com bastante força, tá? O tronco vem para frente e o braço está aberto. Se o paciente tem equilíbrio, alguém do lado vai fazer em pé. E pode botar uma perna para frente, ó. E volta. E volta. E volta. Mais força no braço e mais força no passo. Ele pode ser feito sentado ou em pé. Já espero que alguém já esteja com a respiração ofegante. Isso quer dizer que o exercício está funcionando para o seu cardiovascular e ele foi global. Agora nós vamos relaxar praticamente, já está no fim. Pega o livro ou a caixa, põe no chão e você vai, o livro está aqui embaixo, tá bom? Passar a perna sobre ele, ó. Perna direita, perna esquerda. Volta. Perna direita, perna esquerda. Volta. Direita, para no centro. Volta. Direita, para no centro, passa à esquerda. Quanto mais alto for o livro, mais desafio para o seu paciente. Se você consegue fazer em pé, a mesma coisa. Passa, passa. Passa, passa. Você trabalha equilíbrio e movimentos globais. Esses exercícios vão ser a cada paciente individualizado, a sua intensidade. E agora a gente vai relaxar. Pescoço para um lado, pescoço para o outro.
Faz. Faz um sim e um não. Só leva o ombro lá atrás e roda. Alonga lá na frente, no alto e vem para a lateral. E agora vai para outra. Você pode ser muito mais criativo, né? Que apenas esse exercício que eu passei, obviamente. Espero que vocês estejam suados igual a mim. E as minhas considerações finais. Observe se há necessidade mesmo dessa intervenção. Veja se há uma audição perfeita, se o seu paciente te entende. De novo, a tecnologia envolvida, se a segurança dos dados, ou seja, os dados que você coleta estão gravados e não serão expostos para outras pessoas. E muito obrigado. Show, acho que quem tiver na câmera já dá para dar um bater palma aí para o Renato, né? Excelente aula. Não dava para esperar nada diferente do Renato, já sabia que ele ia aprontar alguma. Foi muito bom, tirei vários prints aqui, depois eu distribuo para a galera. Achei muito legal a participação, o pessoal animou mesmo. Fica não, por favor. Eu tô em São Paulo aqui, cara, carioca em São Paulo, tá? Sei lá, 10 graus nessa cidade. Se eu me mexer, eu fico cheio de dor. Ô, cidade fria, bicho. Ai, ai. Pessoal, muito bom, excelente participação de vocês. Esse é um tema realmente apaixonante, ainda muito novo pra gente, mas que a gente vai ter que encarar, gente. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo, né? Renata, a gente tem algumas perguntas aqui. Na verdade, eu anotei algumas coisas interessantes assim que você colocou, cara, que eu queria abordar, porque eu acho de extrema importância, até como tudo é muito novo ainda. Deixa eu só tirar a câmera aqui, que eu acho que eu consigo te ver melhor. A primeira delas é o seguinte, você colocou uma coisa bem legal. Eu acho que assim, a telefisioterapia, de novo, é algo muito novo. Várias profissões, é porque eu quero fazer um spoiler da minha palestra, mas várias profissões já têm utilizado essa metodologia. Eu diria que a educação física, que talvez seja a profissão que mais se aproxima da fisioterapia, a gente discutiu isso até na palestra do Antônio, né, algumas perguntas aí, que momento que a educação física entra para atender o paciente com Covid. Então, assim, são profissões que, de fato, existe uma linha muito tênue em que momento a educação física entra, em que momento a fisioterapia. E a educação física, já há muito tempo, o atendimento remoto virou, cara, talvez o maior mercado, a maior fonte de renda do profissional de educação física é a educação física da prescrição à distância. E por que eu estou falando isso? Existe uma preocupação minha mesmo, aí até como classe, de que se a gente não se atentar para isso e começar a pensar que a gente também tem um direito, aí como você muito bem colocou, quem tem que definir se quer ou não quer a telefisioterapia, é óbvio que o profissional ele vai fazer uma análise e vai ver se aquele paciente tem indicação, mas é o paciente. Porque no momento que o conselho, o COFITO, o CREFITO, ele proíbe que a gente tenha acesso a essa ferramenta, uma outra profissão, uma outra classe vem e começa a pegar esses pacientes se a gente não tem essa possibilidade. Então, isso me preocupa demais, porque a gente sabe que depois da pandemia isso vai ser levado para discussão, em plenário, e uma outra preocupação muito grande, que a gente sabe também, a minha preocupação é que existe muito lobby empresarial para você contrate a minha plataforma, E, por exemplo, na Austrália, o Zoom é utilizado, que é uma plataforma gratuita. Inclusive, eles estão fazendo um upgrade, agora vai ser os dados seguros da mesma forma que é o WhatsApp. Então, eu me preocupo muito, assim, a gente colocar muita regra e acaba inviabilizando a prática e vai vir uma outra profissão e vai literalmente tomar o nosso mercado. Então, eu acho que não dá mais para a gente não encarar essa mudança,
porque é uma questão de sobrevivência. Ou a fisioterapia ou o confito libera, dentro da regulamentação, tudo bonitinho, com os dados, tudo anotadinho, a gente tomando os devidos cuidados, ou a gente está, de fato, com risco grande de perder o mercado. Como eu te falei, a psicologia hoje é totalmente liberada, a educação física é totalmente, como eu falei, os profissionais de educação física, eles vivem disso, né? E como existe essa essa linha muito tênue entre as duas profissões, eu tenho muito medo da gente perder o mercado porque o conselho vai proibir, digamos assim, da gente usar. E aí, só para fechar, você colocou uma coisa muito legal aqui, você colocou o PhysiTrack, né? O PhysiTrack é uma ferramenta, de fato, que eu já conheci lá na Austrália. Na verdade, o FitarWAP, ele foi, digamos, o meu primeiro contato na Austrália. A primeira aula que eu assisti do doutorado foi justamente um atendimento de fonoaudiologia à distância. E a única preocupação que vocês têm que ter com ferramentas internacionais é porque os dados que vocês estão coletando precisam estar no Brasil, tá? Em breve vai ser a Lei de Proteção dos Dados, Lei Geral de Proteção dos Dados, isso vai ser aprovado no Brasil, não só dados da internet, mas os dados do seu consultório, se você usar o prontuário de papel. Dado vai ser algo muito importante, a gente vai ser processado caso a gente não cuide desses dados. Então, eu não recomendo a utilização de ferramentas internacionais porque esses dados estão em outros países e não no Brasil. Então, todos esses dados que vocês usam de prontuário eletrônico, de ferramentas de telefisioterapia, telemedicina, esses dados precisam estar no Brasil, tá? Isso é muito importante. Então, essa foi uma das razões para a gente ter criado o FitarWAP. Esses dados estão guardados no Brasil. Uma outra coisa muito interessante que você colocou, eu acho que vai ser motivo de muita discussão, Renato, você que faz parte do conselho. Eu vi até uma palestra do presidente do CREFITO 4 essa semana. Ele chamou um dos advogados do CREFITO 4, e é uma coisa que também me preocupa um pouco, e é uma coisa que, para a gente pensar, a gente tem 230 pessoas, é a questão que você falou assim, o fisioterapeuta ele vai ser um fisioterapeuta nacional. No entanto, hoje, a gente é regulamentado por região. Então, eu sou do CREFITO 2 como você. Oficialmente, digamos assim, pela legislação, eu só posso atender na região 2, que é o estado do Rio de Janeiro. Eu não posso, com o meu CREFITO 2, atender pacientes que não sejam dessa jurisdição do Rio de Janeiro. O conselho, o COFITO, ele nos permite, ele permite que a gente tenha duas jurisdições. Então, eu posso, por exemplo, dar entrada no Conselho Regional de São Paulo e ter essas duas possibilidades, atender São Paulo e Rio. Mas eu não posso atender, por exemplo, no Nordeste ou em qualquer outro lugar que a minha jurisdição não permita. Nesse momento, o que o advogado do CREFITO 4 comentou, um momento de pandemia, como os nossos pacientes mesmo podem estar viajando e não está conseguindo retornar para casa, a justiça entenderia que, ok, você pode atender, mas quando isso voltar à normalidade, se a telefisioterapia de fato ela for... Quando eu falo telefisioterapia, eu estou englobando, na verdade, muita coisa. Eu estou falando da teleconsulta, né, o telemonitoramento, mas o teu paciente, a gente vai ter que discutir isso como conselho de classe, como vai ser isso, né? A gente vai atender nacional, isso vai ser liberado. Então, só uma coisa para vocês ficarem pensando, porque provavelmente vai haver uma discussão, uma consulta pública, acredito eu, a respeito dessas questões desse atendimento nacional, né? Então, eu acho que queria só colocar esses dois pontos de uma ferramenta internacional e da questão do atendimento nacional. Nesse momento é permitido, mas no futuro isso pode gerar um problema. Uma outra coisa, cara, que me perguntaram aqui, foi a Jéssica, que eu queria que você comentasse um pouco. O termo de consentimento livre esclarecido é importante usar também um termo de imagem e como assinar à distância. Se você quiser comentar, eu tenho alguns comentários a respeito disso também para ajudar vocês. Te dou a palavra aí, cara. No mesmo... Então, só fazendo o seu preâmbulo, eu concordo com você. No mundo inteiro, isso é regional. Então, há cidades nos Estados Unidos que não têm a fisioterapia ou a telesaúde, porque as cidades têm essa autorização, os estados também têm. Lá é uma confederação diferente da nossa, e aqui será regido pelos nossos conselhos quando acabar a pandemia, tenho certeza disso. Hoje eu atendo paciente até fora do país, né? E essa é uma realidade que já existia com consulta e agora
está podendo acontecer com o atendimento. 4,5. E quando eu mando o e-mail, neste e-mail há uma confirmação. Então, você pode fazer um formulário no Google Docs, ou você pode mandar um e-mail pedindo para ele responder o e-mail concordando. É como uma assinatura de contrato à distância. Tá? Eu, por vias de regra, solicito que esse paciente assine digitalmente e tire uma foto, assine fisicamente, se não conseguir assinatura digital, e me envie. Mas só porque eu sou chato. Porque se ele me enviasse o e-mail concordando legalmente, eu já estaria amparado. Legal. Uma outra sugestão, Jéssica, Gabriela, como é algo muito novo também, existem algumas ferramentas online chamadas DocSign ou ClickSign, são ferramentas que você consegue assinar, isso tem validade jurídica, tá? Então você bota o e-mail, o seu cliente chega lá e assina também. Uma outra forma, você pode gravar na hora que o seu cliente, você pode fazer essa primeira gravação, a gente vai fazer essa consulta, os riscos, os benefícios, lá você aceita que a gente faça dessa forma a telefisioterapia? Ele vai falar sim ou não, eu não estou gravando seus dados, ou então eu estou gravando essa sessão, ok, e você grava aquilo ali e deixa guardado, né? Mas essa é uma outra forma também. É só para você ter essa autorização do seu cliente. Então, deixa eu ver aqui, mais coisa aqui. Meu Deus, Karine, Maio, essa palestra abriu completamente a minha mente sobre tudo, muito dinâmico e criativo. Fiquei vidrada a todo tempo, excelente. Muitos elogios, muitos parabéns. Camila, como mensurar ou quantificar a carga necessária para cada exercício, uma vez que você não está junto ao paciente? Existe algum recurso, aparelho ou aplicativo para mensurar essa carga ou força que o paciente execute? Pergunta da Camila. Sua voz. Tá. E agora? Tá bom, tá legal. Então, a gente tem vários gadgets hoje que estão aí linkados com a internet. Então, você tem ou um relógio que marca frequência cardíaca, você tem a capacidade de ter alguns potenciômetros. A educação física usa isso muito melhor do que a gente. Você pode pedir para o paciente comprar ou ter e oferecer ao paciente, mas nada é melhor do que a escala subjetiva. Nada. Você pode estar com o paciente lá todo monitorado. Escala de Borg, né, Renato? Só para deixar claro. A que for, escala de Borg ou outra, Borg, né? de esforço. Mais simples, talvez. Mais simples, talvez. 10 é muito cansado, 0 é nada. Vamos manter aqui em 5, 6. Eu acho que essa é a conversa que você tem que ter com o seu cliente, sempre tendo a certeza que ele é eleito para fazer a telefisioterapia. Fazendo também um comentário sobre o FitaroApp, a gente se preocupa muito com isso também, e o FitaroApp, ele tem lá, como ele é um sistema de telemonitoramento também, a carga do treino, então a carga do tratamento, o paciente diz se foi difícil, quanto foi, já tem a escala de Borg, então você consegue controlar, porque mais importante, eu acho, do que a teleconsulta em si, é você fazer o telemonitoramento. Você fazer o exercício jogar sem acompanhar, isso não é tão importante. Então, assim, o FitaroApp, a gente já se preocupou com essa questão da carga, o controle da carga, e já tem a escala de Borg lá. Você e sua equipe oferecer 5 anos gratuitos para os palestrantes, eu acho muito interessante. Tá liberado para os palestrantes. O Jadson falou uma coisa bem interessante aqui. Como fazer a telefisioterapia se tornar possível e acessível a várias áreas do Brasil, sabendo que existem regiões onde a conexão de internet é precária e muitas vezes nem sequer tem. Não corre o risco dela se tornar elitizada? Eu tenho também uma resposta para isso. Fala aí, Renatão. Corre o risco, ela já é, tá? Então, os pacientes com maior acesso cultural, maior acesso a suporte familiar e financeiro são os primeiros candidatos. Mas isso não quer dizer que ela também não vai apontar o problema. Quando você tem um lançamento de tecnologia assim e percebe que tem um local silenciado, é hora da gente, como agente de saúde, o governo, ir lá e ver por que está silenciado, por que não tem telesaúde ali. Aí, talvez por isso, chegue a tecnologia. Porque se não oferecesse, não ia chegar nunca, essa pessoa ia ficar lá com a dificuldade de acesso
e talvez essa seja uma ferramenta de denúncia também dessas áreas em silêncio tecnológico. Isso é legal. Vou colocar uma outra visão, só para vocês terem ideia. A gente vai ter no sábado, às 19 horas, o Antônio falando sobre a experiência da Austrália e eu falando em seguida. E o que eles fazem na Austrália? A Austrália também tem vários locais remotos, né, que eles chamam áreas rurais. E o que me fascinou na telereabilitação, porque a primeira palestra foi na fonoaudiologia, foi que na igreja ou em alguns locais da cidade, eles montaram um sistema com internet com alta velocidade e esses pacientes eles iam para essa igreja, para esses locais e faziam as consultas. E aí, Jadson, essa é uma pergunta muito importante, porque assim, o que eu sempre discuto com relação à televisioterapia é o que é mais antiético, né? Nós usarmos a tecnologia ou a gente deixar uma lista de espera de pacientes hoje 1, 2, 3, 5 anos sem fisioterapia. Eu acredito também que com a liberação da telefisioterapia, essas mudanças elas vão começar a acontecer. Locais que não tinham internet vão ter que ter. E, gente, a gente está em 2020. Daqui a pouco está chegando o 5G. Isso também não é uma coisa que vai ser de uma hora para outra. Essas mudanças elas vão chegar, mas existe uma tendência. Eu vou trazer dados no sábado mostrando que um percentual muito alto já do Brasil já tem internet também. Mas, de fato, nesse momento, talvez seja um pouco elitizado, mas a gente está pensando num Delta T aí, daqui a 5, 10 anos, isso acho que vai estar mais... O iPhone, gente, vocês têm ideia de quando foi criado o iPhone? Em 2007. A gente está falando de 13 anos, olha quanto a nossa vida mudou com a criação do iPhone. Então, eu acredito que daqui a 10 anos eu espero estar vivo para ver o quanto essas mudanças vão afetar a nossa vida, por isso que eu acho que a gente não pode estar longe dessas mudanças. Então, muito obrigado, excelente, palmas, excelente palestra, muito pertinente o momento que vivemos. O Thiago, o Vinícius falou que teve uma hora que eu comecei a rir e eu saí. Na verdade, eu estou controlando um monte de coisa aqui. Tanta mensagem que eu estou recebendo. Parabéns, muito didático. O Renato é muito didático sempre. Muito bom, excelente, parabéns, excelente. Olha lá, o que mais? Como o Renato faz para angariar os pacientes? Igor Areias. Renato, como é que você faz para conseguir paciente? Qual a metodologia que você usa? Resultado. Legal. Eu vou falar isso também na minha palestra, uma coisa que a gente vai ter que discutir, Renatão, que é a questão da satisfação. Quem, de novo, não conseguir atingir... É igual restaurante. Se for bem atendido, comer bem, ele manda alguém. Eu não faço anúncio, não faço nada, não tenho plataforma, agenda cheia, porque eu resolvo os problemas. Quando eu não resolvo, eu mando para quem resolve. Então, o paciente vai pegar na minha mão e vai solucionar o problema de saúde dele. Excelente, parece fácil, mas é muito desafiador orientar o movimento via vídeo, principalmente para aqueles pacientes que têm pouca consciência corporal. Mas é um desafio interessante. Obrigado, Renato. Excelente palestra da Fernanda Nascimento. Fernanda, tudo que é novo, eu acho que é desafiador, mas como o Renato colocou muito bem, eu acho que vocês têm que treinar com familiares, começa com um paciente. Eu estava conversando com o Renato antes aqui, por isso que ele falou que essa prática é muito legal. Eu vou colocar uma coisa para vocês, pessoal, como professor, como coordenador de estágio. Vários alunos meus, estagiários, eles me procuram, professor, que exercício que eu prescrevo? Gente, nós fisioterapeutas, profissionais do movimento, eu tenho alunos que nunca realizaram um movimento. O cara nunca fez uma ostra, o cara nunca fez uma ponte, o cara nunca fez um agachamento. Isso é inadmissível. Como nós, profissionais do movimento, não sabemos executar movimentos básicos e mínimos e funcionais. Então, eu acho que a primeira coisa, por isso que eu achei sensacional isso que o Renato fez, é a gente vivenciar o que a gente vai prescrever para a gente saber o que vai fazer. Diferentemente da educação física, que normalmente já existe o viés do movimento. O cara já vai para a academia, ele já malha, ele já é um ex-atleta. A gente precisa correr atrás disso aí. Eu achei muito bacana essa iniciativa do Renato, porque a gente não costuma, na fisioterapia, ter essa vivência, tá, galera? Perfeito. Ó, Camila, o Fitaruap está liberado para todo mundo, sim, até a pandemia. E aí eu explico porque a gente não libera, galera. Existe um custo muito alto e o nosso custo, por incrível que pareça, é em dólar. Então, subiu o dólar, o nosso custo sobe. Infelizmente, a gente queria liberar de graça, mas não dá. Muitos têm confundido o papel do fisioterapeuta e do profissional de educação física. Como podemos diferenciar para o nosso cliente essa diferença? A fisioterapia é mais abrangente somente dos profissionais para prescrever treino de reabilitação? Lucélia, como é que a gente pode diferenciar o papel da educação física e da fisioterapia, Renato? Só para a gente fechar. A fisioterapia é mais abrangente, somente o profissional de educação física só a gente pode prescrever treino de reabilitação? A gente falou disso, do translacional, né?
Gente, quem vai decidir, quem procura é o cliente. Se você não falar e não souber o quão diferente você é da educação física, o seu cliente também não vai saber. Eu acho que tem muita coisa que nos une, mas há um universo que nos separa. É avaliação, é lidar com clientes excepcionais que são doentes pós-operatório, pré-operatório, é esse contato com o seu clínico, com o médico. E o que eu acredito é que a nossa missão convencer o médico da nossa importância, que esse é um dos primeiros que não sabem a diferença da fisioterapia e educação física. Então, o cara faz um trabalho maravilhoso, bota o pino certinho onde tem que botar e manda esse cara ir para qualquer profissional. Então, ele é o primeiro a ter que ser informado por nós qual é a nossa diferença, e a sociedade vai saber também e denuncia quem está fazendo fisioterapia sem ser fisioterapeuta para o CREFITO, para o Conselho da Região, porque a fisioterapia é um privilégio, é uma responsabilidade só para o fisioterapeuta. Galera, eu vou terminando por aqui. Existem algumas perguntas aqui. Mariana Costa, da contraindicação da telefisioterapia, as mais comuns. A gente pode falar isso no sábado. A gente tem 4h30 agora a palestra do professor Ricardo, 2 palestras sobre esse tema. Galera, uma salva de palmas aí, professor Renato. Renato, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, cara. Sabe que eu sou um super fã seu. E, galera, 4h30 agora, palestra do doutor Ricardo sobre os 30 anos aí, o que a gente aprendeu de 30 anos sobre fibromialgia, depois do patelofemoral. À noite, 7 da noite, o Danilo, e às 8h30, um ex-aluno nosso, meio do Renato, que é o Thiago Paz, falando sobre CIF. Então, tá imperdível. Renato, muito obrigado mais uma vez. Galera, daqui a pouquinho eu vou liberar o link da próxima palestra. Renato, palmas aí de todo mundo. Obrigado, querido. Cara, se cuida, obrigado pela sua ajuda aí. Galera, até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço aí para os ex-alunos, os colegas. Tchau, tchau. Valeu.